Você sente uma imensa felicidade na sua vida e nas atividades que realiza? Você está se dedicando às coisas que realmente gosta e ama fazer? E às vezes as pessoas dizem: bem, eu tenho todas essas responsabilidades. Crianças, trabalho, cônjuge, tudo isso, certo? O conselheiro dirá: qual é sua maior responsabilidade? Como você se sente agora? Seja bem-vinda ao programa, Sarah Landon. Como vai, Sarah? Oi, Alex. Estou ótima. Muito obrigada por me receber no programa. Eu agradeço. Ah, muito obrigada mesmo. Obrigado por estar no programa. Animado para a nossa conversa e, talvez, com o conselho se der. Vamos ver o que acontece. Estou realmente fascinado com o trabalho que você faz, mais especificamente a canalização. Já recebi outros médiums aqui e adoro saber como começaram, lidaram e sentem sobre isso. Contudo, minha primeira pergunta é: como era a sua vida antes do despertar espiritual? Estou brincando, estou brincando, estou brincando. Boa pergunta. Eu levava o que para muitos parecia uma vida normal, casado trabalhava no corporativo e estava bastante envolvido desenvolvimento pessoal e uma espécie de ciência e arte da realização e do sucesso, e que você pode criar qualquer coisa que deseje em sua vida. E então eu me envolvi com o mundo da tecnologia. Na era do ponto com, integrei uma organização incrível de consultoria em tecnologia. Acordava às 05, zero, ia à academia, enfrentava horas de trânsito, trabalhava no escritório o dia todo, viajava muito, chegava em casa tarde e ainda checava e-mails. Por fora, parecia que eu tinha uma vida normal e bem-sucedida, conforme os padrões da maioria. Mas, internamente, eu sabia que não vivia minha verdade. Não estava cumprindo meu propósito e não fazia ideia do que ele fosse. E se alguém me dissesse que eu estaria canalizando, eu teria assegurado a eles que tinham a pessoa errada. Mas nunca se sabe onde esse caminho pode levar. Quando comecei a canalizar o conselho, uma das primeiras coisas que disseram foi: se viver essa sabedoria, terá uma vida além dos seus sonhos mais loucos. E eu rapidamente retruquei: bem, tenho sonhos grandes. Não sei como poderiam proporcionar uma vida além deles. Mas, avançando anos depois, percebo o quanto isso era verdadeiro. Nossa, eu realmente vivo uma vida além dos meus sonhos mais loucos, com as oportunidades, as conexões, as pessoas, o amor, a comunidade e a cocriação. Tipo, o que estamos fazendo aqui hoje é simplesmente além do que eu poderia ter sonhado para minha vida. E eu acrescentaria a isso, eu passei pelo meu próprio despertar espiritual, uma espécie de noite escura da alma. Tudo o que eu achava que era se desfez. Passei por um divórcio. Deixei minha carreira corporativa. Tive 1 ano e meio de passando por uma experiência com câncer. Meu irmão e meu primo morreram. Foi tudo de uma vez. Era parte da minha vivência. Minha vida inteira parecia desmoronar. E agora eu sei, claro, que na verdade tudo estava se encaixando. E a parte de mim que não era realmente quem eu sou, estava chamando para viver de fato meu propósito. E muitas vezes achamos que nessas coisas que acontecem, cometemos algum tipo de erro. Mas eu vejo agora a orquestração divina, a perfeição, como tudo estava a meu favor. Tenho pessoas queridas na minha vida que enfrentam agora o que passei antes. Acho que, além de viver uma vida incrível, uma das coisas mais gratificantes é simplesmente poder manter a luz, o espaço e amá-los. E para mim, se conseguirmos melhorar um pouco a experiência alheia, mais gentil, amorosa e pacífica, sabendo que não estão sozinhas e que muitos já passaram por isso, eu realmente não creio que seja necessário chegar ao fundo do poço ou que sua vida desabe para ter um despertar espiritual ou descobrir quem você é de verdade. De forma alguma.
na verdade, eu acredito firmemente que, pelo seu trabalho e o de outros, bem como o nosso, a jornada do despertar pode ser pacífica, harmoniosa e amorosa para os preparados. Agradeço imensamente pelo seu empenho. Conheço sua história, li sobre ela e entendo que você enfrentou desafios muito parecidos. Sim, eu tive que passar pela escuridão. Passei por isso, meu primeiro livro inteiro foi sobre meu período sombrio e ter que enfrentar tudo aquilo. E é interessante que todos os grandes mestres espirituais que caminharam pela Terra, em um momento ou outro, todos eles, quase sempre, se a história completa do mestre espiritual for contada, o que às vezes não acontece. Eles passam por um período sombrio, atravessam o vale da sombra da morte, se preferir. Posso citar o senhor Tarantino E. Nesses momentos, e isso varia por pessoa, a perda de um ente querido pode ser suficiente, ou um término de relacionamento já é suficiente, ou está literalmente sem teto, sem saber de onde virá a próxima refeição. São níveis distintos para cada um, mas todos têm sua versão, e eu acho. Passando por isso, né? O que me leva a uma pergunta bem interessante para você. Muitas pessoas olham para coisas ruins que acontecem, entre aspas, coisas ruins que nos acontecem na vida como negativas. E olha, ninguém quer se envolver em um acidente de carro, ninguém quer perder um ente querido. Mas é possível enxergar essas coisas como bênçãos? Pois, como eu, e creio que você também, ao refletirmos sobre nosso caminho nas sombras, aquele período sombrio de nossas vidas, eu não mudaria nada. Eu realmente não mudaria, porque eu não seria quem sou sem isso. Sim, foi doloroso passar por isso. Sim, eu não queria enfrentar 3 anos de depressão depois, toda a minha história, e o trauma que carreguei comigo por quase 20 anos e todas essas coisas, mas eu não mudaria nada disso. O que que você acha disso? Ah, não poderia concordar mais. As coisas que na época eu achava que eram as piores que já tinham acontecido, agora, de onde estou olhando para trás, vejo que elas foram os maiores presentes e bênçãos da minha vida. Dito isso, tenho uma imensa compaixão por quem está passando por isso agora. E nem sempre conseguir é uma bênção, mas se você chegar ao ponto em que toca seu coração e simplesmente fizer a pergunta: é possível que de alguma forma, mesmo que eu não entenda agora, isso está realmente acontecendo para mim? É possível. Isso poderia estar me acontecendo de alguma forma? E se você simplesmente se fizer essa pergunta, você se abre e começa a ajustar a sua percepção para talvez uma visão mais ampla ou uma visão mais grandiosa para a sua vida do que talvez tenha considerado possível. E eu, com todo o coração, sei que em momentos difíceis é duro ver como isso pode ser uma bênção ou presente. Mas se abrir a ideia de que com o tempo isso está a seu favor, você começa a perceber onde realmente está trazendo clareza. Isso não está mais funcionando para mim, ou eu realmente não amo esse trabalho, ou eu realmente não estou vivendo minha vida do jeito que eu quero. E a perda do meu querido amigo ou familiar realmente foi um alerta para mim de que eu tenho alguns sonhos não realizados. E há outras coisas que eu quero fazer além de trabalhar 60 horas por semana. E o mesmo ocorre com seu corpo. Eu acho que a mudança mais interessante após o meu câncer é que a relação com seu corpo é crucial. Frequentemente, julgamos nosso corpo sem entender que a energia que pensamos expelir, na verdade, reflete o que sentimos internamente. Lutando contra algum partido político ou injustiça mundial, toda essa energia deve passar por você primeiro. E o corpo não percebe que você quer direcionar a energia para fora. É como se estivesse lutando consigo mesmo. E a própria
A forma como o câncer age é: suas células atacam as saudáveis do corpo. E para a maioria, eu era, entre aspas, feliz. Eu tinha uma vida muito boa, mas eu não entendia realmente o nível de estresse e competição e todas as coisas na minha vida que estavam criando uma incrível desarmonia no meu corpo. E absolutamente. Agora vejo todas essas coisas na minha vida como as mais incríveis bênçãos. Abriu-me um caminho. E assim realmente pude alinhar com o propósito, o significado e a alegria que realmente queria na vida. É interessante. Como dizia conversando, ocorreu-me um pensamento sobre uma entrevista com alguém que teve uma experiência de quase morte. Ele estava além de si. Pela primeira vez na vida, olhou para seu corpo com compaixão. Esse é o corpo que me levou à loja, me deu vida e me movimentou. Mas durante todo o tempo, até sua experiência de quase morte, ele julgava seu próprio corpo. E isso foi um pensamento tão profundo para mim porque no Ocidente somos frequentemente bombardeados com imagens de perfeição e afins. Outro dia, ouvi atores de Top Gun e do novo filme Top Gun falando. E tem a famosa, agora famosa cena da praia com futebol quando todos estão sem camisa e todos sarados e tudo mais. E pelo visto, eles filmaram e o Tom Cruise não ficou satisfeito. Então eles tiveram que refilmar. E eles estavam tipo, ah, meu Deus, temos que voltar para aquela roubada. Eles se privam de comer para manter a forma só para quando os vemos. Desaparece 5 minutos após desligar a câmera. Então é inatingível a imagem de nossos corpos, mas é verdadeiramente fascinante. Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre o conselho, porque estou muito intrigado com o canal, com você canalizando. Como foi aquela primeira vez que você canalizou? Você se assustou? Pensou: o que diabos está acontecendo aqui? Como foi vivenciar esse processo? Na verdade, sim. Vou retroceder um pouco aqui. E parte disso tem a ver com uma experiência fora do corpo que eu tive há cerca de 10 anos. Eu não queria ter uma experiência de quase morte. Eu queria me experimentar do outro lado, mas eu não queria ter uma experiência de quase morte. E naquela época, eu tinha muitos amigos que estavam fazendo jornadas com ayahuasca. Ah, sim. E eu também não queria ter uma experiência de iluminação desse jeito. Eu queria ter, tipo, uma experiência extracorpórea de conhecimento absoluto e total, onde eu nunca mais questionaria o que acredito, a vida, o espírito, a alma, a vida após a morte. Não me sentia chamado para uma jornada de ayahuasca. Sabia que não precisava de uma experiência de quase morte. E cerca de um mês depois, vou resumir a história. Fui a Sedona e a única coisa que eu realmente queria era essa, a experiência que estava disponível num spa chamado Jornada da Harmonia. E era basicamente como um processo de transmeditação com trabalho energético envolvido. Saí completamente do meu corpo e estava em total e completa felicidade, pura, pura felicidade. Eu não tinha absolutamente nenhum medo. Não posso descrever em palavras o amor sentido. Senti a presença dessa consciência ao meu redor. Aquilo foi a coisa mais amorosa que eu já havia vivido. E eu estava olhando para o meu corpo, e o terapeuta estava segurando meu corpo assim. E eu sabia que ele estava mantendo a energia no meu corpo para que eu pudesse vivenciar o que eu tinha a intenção de fazer. E eu voltei dessa experiência e posso te dizer, do outro lado só existe amor. É uma vivência de felicidade pura. O nível de gratidão que você sente, gratidão nem é a palavra, mas pelo seu corpo, por as pessoas na sua vida e pela experiência humana como um todo,
É essa reverência absoluta pela incrível chance de estar neste planeta agora. Voltei ao meu corpo e sei que isso foi parte do meu trabalho com o conselho, mas, originalmente, foi a minha primeira experiência. Quando meu irmão faleceu em um acidente de carro e eu fui até onde ele morava, minha família mais próxima. E eu entrei no velório dele e o corpo estava à esquerda. Era a primeira vez que eu via um corpo morto. E eu me aproximei e o toquei e estava surpreendentemente frio. Eu não esperava por isso. Fui e me sentei naquela sala carregada de emoção, ouvindo minha família chorar e lamentar, e estava extremamente frio na sala. Foi simplesmente demais. Experiência surreal, como isso pôde acontecer. E em poucos minutos sentado ali, o que só posso descrever como amor líquido, começou no topo da cabeça e fluiu por todo o meu corpo. Eu estava totalmente, completamente em paz e senti calor. E eu sentia o amor líquido ao meu redor e em mim. Sobre o ombro direito, ouvi meu irmão. Ainda estou aqui, só não estou mais ali. Percebi que falava do seu corpo, à esquerda da sala, e mentalmente perguntei: Mas onde estás? Ele respondeu: Estou aqui como sempre. Deixei a densidade corporal e estou numa vibração ou frequência imperceptível aos seus sentidos físicos. E naquela época eu não usava essas palavras. Densidade, vibração, frequência, sentidos físicos. Eu perguntei a ele, bem, e o céu e o inferno e todas essas coisas? E ele disse, não é assim. Aqui só existe amor. São estados de consciência que você vivencia, baseado na sua vibração na experiência humana. E eu estava nesse conhecimento absoluto do que ele disse, então isso se dissipou e voltei para o ambiente frio, emocional e pesado, percebendo que eu era o único que tinha acabado de ter essa experiência que eu tive. Mas essa experiência nunca me deixou. E meu irmão aparecia espontaneamente por anos a seguir, sempre com essa sensação de amor. Eu sempre soube que era ele. E então eu comecei a acordar no meio da noite e eu tinha muitas perguntas sobre as coisas. Eu tinha estudado desenvolvimento pessoal, eu havia estudado religião e espiritualidade, a lei da atração, todo esse material, mas ainda assim eu tinha muitas perguntas. Havia coisas que não faziam sentido para mim, e eu tinha perguntas sem resposta de ninguém. E eu comecei a acordar no meio da noite, e eu simplesmente tinha que escrever. Eu pegava um caderno e começava a escrever, escrever e escrever, e então simplesmente parava e eu voltava a dormir. Mas na manhã seguinte, eu lia o que tinha passado por mim durante a noite e eram as respostas para as minhas perguntas. E eu sabia que não vinha da minha cabeça, mas de alguma forma passava por mim. Hoje eu reconheço esse processo como escrita automática e ensino isso para milhares de pessoas. E todos podem se sintonizar com isso, seja acessando o seu eu superior ou entes queridos que já se foram. Um animal querido que parte, ou seus guias, anjos, arcanjos, mestres ascensos. É possível sintonizar-se com todos usando esse método. Ocorreu-me espontaneamente, mas a próxima etapa foi a escrita automática. E então, um dia, por uma sincronicidade divina, acabei numa aula de yoga ao lado desta mulher que era praticante de QHHT, que é a técnica de hipnose quântica para cura, desenvolvida por uma mulher chamada Dolores Cannon, que é simplesmente incrível. E eu perguntei: o que você faz? Ela respondeu: ajudo pessoas a contatar seu eu superior. E eu disse: ah, acho que preciso disso. Peço dois, por favor, dois, por favor, dois, por favor, sim. E então ela veio à minha casa, eu estava deitado na cama. Ela me guiou por esse processo de meditação e durou cerca de 15 minutos. Então ela perguntou se podia falar com o eu superior e a consciência da Sara. Eu estava consciente e definitivamente relaxado, sentindo-me mais aberto. E após um período de tempo,
De repente, essa energia surgiu e minha voz mudou. Eu ainda estava consciente, mas estava apenas tentando acompanhar essa incrível corrente de consciência e informações que começaram a fluir através de mim. Minha voz mudou. Eu meio que soava como um homem do Oriente Médio. Eu estava falando bem alto e bem rápido, mas a voz continuou a responder todas as perguntas dela. Quem somos? Por que estamos aqui? Nosso propósito? O sofrimento? Por quê? Qualquer coisa imaginável e perguntas pessoais minhas, buscando respostas. Após a sessão, a energia recuou. Eu sabia o que tinha acontecido, o amor incrível que eu estava sentindo, a energia que eu estava sentindo. Mas eu acho que a minha próxima fala foi: tá bom, ninguém jamais vai saber que isso aconteceu. Ninguém jamais vai ouvir isso. Mas eu continuei ouvindo a gravação e de fato fiz uma transcrição dela e li. E eu sabia que era as respostas para tudo, o que sempre quis saber sobre viver nosso propósito, alcançar o máximo potencial e criar uma vida extraordinária. Eu pedia para ela voltar. Nos tornamos grandes amigos e por meses, uma ou duas vezes por semana, ela vinha me ajudar a entrar em estado meditativo. Eventualmente, a voz que emergia, referindo-se no plural como nós, se manifestou. E uma vez eu tive essa experiência onde eu estava nesse estado meditativo e me vi entrando neste conselho de seres de luz, que eram esses seres extraordinariamente belos de luz, todos em pé ao redor de uma mesa, e havia uma cadeira vazia. E eu sabia que aquele era o meu lugar, e eu caminhei até lá. E a partir daquele momento, eu simplesmente soube que eles eram o conselho, e era isso que eles eram. E assim continuou por um tempo, ainda praticava escrita automática e fazia sessões com ela pensando novamente. Ninguém jamais vai saber disso, mas isso simplesmente mudou a minha vida, mudou a vida dela. Eu compartilhei com alguns amigos muito próximos. Um deles estava passando por uma noite escura da alma naquele momento. Ele acabou perguntando: bem, eu posso falar com a voz ou o conselho? E eu fiquei tipo: bem, eu não sei. Vamos fazer uma tentativa. Naquela única sessão, o que se revelou para ele realmente transformou sua vida, reconduzindo-o a um caminho ou abrindo um para que ele vivesse seu propósito. E então percebi que essa informação mudava as pessoas e eu não podia deixar de compartilhar. Então meio que tive que superar minhas reservas sobre isso, meus julgamentos sobre isso. Eu tenho uma família muito maravilhosa, muitos dos quais só conheceram a fé cristã e é assim que eles acreditam. E como lidaram com seu amor? Como você lidou com isso? Quero dizer, imagino que seus amigos e família, de repente, estão tipo, Sarah tá fazendo o quê? Tipo, de o que que acontece? O quê? Sabe, o conselho transmitiu uma mensagem numa sessão privada, mais ou menos nessa hora. E basicamente disseram: quando você se ama, aceita e se aprova, todos os outros vão te aceitar e aprovar como você é. Então, dias depois, tive uma conversa com alguém importante para mim. Essa pessoa disse: não entendo o que você faz. Não entendo essa história de voz. Por que não chama de Sarah? Por que tem que ser assim? Por que você tem que falar desse jeito? E eu falei: se você acha que posso discorrer por 90 minutos sobre esses temas específicos, sem perder o ritmo, ou tipo. E eu disse: eu não conseguiria inventar isso nem se eu tentasse. Não vem da minha cabeça. Não é só a minha voz. Eles disseram que não entendiam. Então, brincando, falei: vocês nunca entenderam meu trabalho em consultoria de infraestrutura. Então, tudo bem. Mas vou te dizer, aqui dentro, havia aceitado plenamente.
que essa sou eu eu não precisava da aprovação de ninguém e não precisava que ninguém entendesse, mas eu simplesmente amei-os. E eu disse: "Ah, tudo bem se você não entender. Eu ainda te amo, você ainda me ama. Tudo bem se você não entender." E avançando rápido, alguns meses depois disso, eu tive um familiar muito querido que já tinha tido contato com a espiritualidade antes, e eu achava que era bem aberto, completamente de repente, mandou mensagem dizendo: "Não sei o que você faz, não posso apoiar isso, não sei o que ocorre contigo, simplesmente não posso ter você na minha vida." Fiquei chocado, mas essa energia me dominou e ouvi o conselho: "Isso não é sobre você, apenas o ame. Isso não é sobre você, apenas o ame." Por cerca de um ano. Eu tinha pouca comunicação com essa pessoa tão querida para mim. Desejava-lhe feliz aniversário, Natal e todas essas coisas boas, geralmente sem resposta. E quase um ano depois, ele me contatou e disse: "Estava tão errado. Sinto muito." Eu simplesmente não entendia. Não poderia estar mais orgulhoso. Você é a pessoa mais especial da minha vida. Estou tão orgulhoso do que faz com sua vida e trabalho. E retomamos dali, nunca mais olhando para trás. E ele é um grande apoiador na minha vida. E assim, vão haver momentos em que as pessoas não vão entender. Tudo bem. Tudo bem. Porque quando eu lancei este programa e comecei a conversar com os mestres espirituais, autores de best-sellers e pessoas como você, médiums, psíquicos, às vezes as pessoas ficam tipo, puxa, o que que é essa canalização? Você acredita nisso? Eu digo, olha só, eu sou muito pragmático. Sou uma pessoa muito pragmática, né? Apesar de ser espiritual e ter fé, mas sou pragmático e apenas vejo as coisas como elas são. E conforme comecei a conversar com canalizadores e a vê-los canalizar. E tenho alguns amigos muito queridos que são canalizadores bem conhecidos, e os vi fazer isso ao vivo. Eu digo: olha só, eu não sei o que está passando por eles. Primeiramente, algo do que dizem ressoa com você? Se sim, importa se encenam ou só falam? Esse é o passo um. Passo 2. Sou da indústria cinematográfica, conheço e dirijo atores. Para fazer o quê, você diz? Um monólogo de 90 minutos. Como fluxo de consciência, seria praticamente impossível para Meryl Streep fazer ou Denzel Washington fazer. Então, só por isso já. Mesmo que não entenda, é tipo, não dá para explicar, mas não tem como estar fazendo isso sozinho. Simplesmente não tem. A forma física. Isso vem da minha experiência de trabalhar profissionalmente com atores por anos e com atores de improviso e comediantes que improvisam. Mas o fluxo de consciência que surge e eu vi seu canal em alguns vídeos e eu acredito firmemente que há um canal, algo está sendo transmitido. Essa é minha convicção. Assim, para quem ouve, trata-se de uma canalização. O que? Isso eu observo. Bem, vou te contar algumas coisas. Primeiro, todo mundo canaliza. Há uma enorme variedade de expressões. Você se abre para a energia da fonte e permitindo que essa expressão se manifeste de alguma maneira. Portanto, um atleta que está na zona e antecipa onde a bola vai estar antes mesmo de ela chegar lá, está acessando um nível superior de consciência. Uma abertura para conduzir a energia da fonte permite que sejam atletas excepcionais, como um esquiador montanha abaixo. Ao estarem nesse fluxo, canalizam totalmente essa energia e atingem um nível de consciência que torna o impossível realizável. A arte é outro exemplo. A música é outro exemplo. Poesia, atuação. Às vezes tenho que rir quando um amigo meu que realmente não tem noção, tipo,
Minha avó acha que eu sou um palestrante motivacional, e isso é totalmente. Mas sabe, tenho amigos que pensam: "Ah, ela é só uma palestrante motivacional". Tá bom. Mas na próxima vez que eu os vir, dirão algo tipo: "Ah, eu simplesmente incorporei o tio Bob". E estarão brincando assim: "Ah, eu simplesmente incorporei meu avô ali", ou "Eu simplesmente incorporei o Tom Cruise ali". Quer dizer, eles estão realmente dizendo, em algum nível eles entendem que podem sintonizar com a consciência e a energia de pessoas e entes que já se foram e outras que nunca conheceram. Todos nós fazemos isso. Conduzi mais de 4.000 pessoas em exercícios para aprender a canalizar. Mas não é bem aprender. É redescobrir uma habilidade que nunca deveríamos esquecer. Para mim, vamos comparar com um atleta profissional que, quando criança, amava beisebol e queria ser um jogador profissional de beisebol. Desde pequeno, eu sempre amei espiritualidade. Realmente, desde muito jovem. Eu só entendia isso como Jesus quando era criança. Mas ir à escola dominical, as canções e as histórias do céu, e eu amava animais e amava pessoas e usava minha imaginação, mas eu estava conectado à espiritualidade através da religião desde muito cedo. E sempre as respostas e Deus me fascinavam. Agora, passei por um período em que eu nem conseguia usar a palavra Deus porque eu sentia tanto julgamento sobre é o único caminho. E se você não o seguir, se não usar esse caminho, irá para o inferno e todas essas coisas. Uma conversa bem diferente, não é? Mas minha paixão sempre foi como atinjo o meu maior potencial na vida, como vivo o meu propósito. Desde criança, creio que já sentia isso. Essa curiosidade, né, esse interesse. Fiz muitas coisas na infância só para descobrir o que era possível. E assim, o meu foco constante é buscar respostas para essas perguntas. É o que eu acredito me atraiu àquela experiência de a transição do meu irmão e ter essas conversas, a escrita automática, o canal se abrindo e estar receptivo a isso. Mas assim como um atleta profissional, não consigo nem te dizer as mais de 10.000 horas que eu canalizei. E no início, quando comecei a canalizar, eu tinha que deitar numa cama por uns 15 minutos, tinha que estar escuro. Minha amiga me guiava numa meditação de 15 minutos. Eu levava de 15 a 20 minutos para canalizar e conseguia manter por uns 45 minutos, talvez. Agora respiro fundo 3 vezes e eles estão lá permitindo-me canalizar por 2 horas. É um jeito de ser, tal como um atleta, esquiador, pianista ou cantor, como uma estrela do rock que sobe ao palco e canaliza a energia da fonte incessantemente, sustentando-a para milhares de pessoas. Isso é canalizar. Eu nunca duvidei disso, mas às vezes que realmente me surpreendem. No programa do meu mestrado, temos uma chamada semanal. Nossos cursos são ao vivo e canalizados. Realizamos sessões de perguntas e respostas, e uma grande parte é dedicada para que os participantes questionem diretamente o conselho. É quando eu fico absolutamente fascinado. Se alguém algum dia questionar o canalizar, são nesses momentos que eu penso, não tem como isso ser inventado. Aí você faz as perguntas mais extremas, o canal nunca oscila. Eles nunca julgam. Só há amor. Sempre trazem uma consciência expandida, uma visão mais elevada. Nunca vi alguém que, após uma pergunta, não se transformasse completamente na consciência de paz e alegria e amor e liberdade, através da resposta àquela pergunta. Esses são momentos em que, não que duvide, mas percebo que isso não pode vir da mente humana. E ao ensinar pessoas a canalizarem ou fazerem escrita automática, por exemplo, uma pessoa disse: Acho que estou inventando isso. Eu disse: Por quê? E ela respondeu: Bem, só diz. Você está exatamente onde deveria estar. Você é amado.
Você é sempre guiado. Tudo está se encaixando perfeitamente a seu favor. Continuou sem parar, eu disse. Quando você fica remoendo as coisas, o que você se diz? Não estou onde deveria estar. Eu deveria ter feito isso. Não deveria ter feito aquilo. Estraguei tudo. Não sei o que vou fazer. Não consigo entender. Fiz aquilo errado. Fiz aquilo errado. Aquela pessoa. A voz na cabeça é uma voz distinta para sintonizar com um nível superior de consciência. E é só isso. O conselho esclarece que diferentes níveis de consciência correspondem a distintas frequências vibracionais. Conforme eleva sua vibração pelo que sente, eles dizem. A fórmula da criação é que a consciência move energia para a forma. Elevando sua consciência, acessa-se mais energia da fonte. E assim você pode manifestar ou criar coisas que parecem impossíveis ou além. A limitação de uma realidade 3D baseada na separação inclui a falta de limitação, o medo e o julgamento de que você precisa se consertar, ou ainda não é suficiente, ou é indigno. Carregando essas crenças, você impede o acesso à energia-fonte disponível a todos. Ao transcender para uma consciência de amor puro, você supera noções de certo e errado e reconhece o que precisa mudar. E a partir daí tudo realmente muda. O paraíso na Terra é estado consciente. Felizes para sempre é um estado de espírito. E o conselho define sucesso como alegria. Você sente uma imensa alegria na sua vida e nas atividades que realiza? Você está se dedicando às coisas que realmente gosta e ama fazer? E às vezes as pessoas dizem: bem, eu tenho todas essas responsabilidades. Filhos, trabalho, cônjuge, tudo isso, certo? O conselheiro dirá qual é sua responsabilidade mais importante. Como você se sente agora é crucial, pois define seu nível de consciência e vibração, que por sua vez determina o que está acessível em termos de abundância, bem-estar, manifestação e liberdade. Portanto, somos responsáveis pelas histórias que contamos a nós mesmos sobre nossas limitações ou falta de merecimento, assim como pelos pensamentos que temos. Somos responsáveis, se estamos em nosso poder ou não. E acredito que todo pai ou mãe desejaria isso acima de tudo para seus filhos. E essa é nossa responsabilidade. Disse maravilhosamente, querido. Disse maravilhosamente. Agora vou te pedir, você se importa de chamar o conselho? Com prazer. Ah, isso seria incrível. Tenho algumas perguntas, com certeza, e acho que é uma boa experiência para o público poder ver. Você em ação e eles mesmos podem decidir. Então me avise quando estiver pronto. Leva só 3 respirações profundas para eu dar o conselho, olhos fechados enquanto canalizo. Realmente só me ajuda a permanecer consciente para absorver tudo, já que falam rápido demais. Trazem muita informação. Simplesmente é mais fácil se eu fechar os olhos. Então, se os ouvintes quiserem e se sentirem bem e estiverem num lugar apropriado, podem fechar os olhos para sentir a energia e se conectar com as palavras. A cadência da minha voz muda ligeiramente. Estou ciente de tudo o que ocorre, mas vejo de um ponto mais alto. Podem perguntar-lhes qualquer coisa. Conversem como se fosse com um amigo querido e divirtam-se. Então vamos. Certo. Estamos felizes e encantados por ter a chance de falar com você neste dia belo e glorioso. Lembramos que, além de nossas palavras, isto é uma experiência vibracional para recordar quem você é, o motivo de estar aqui e suas intenções ao escolher esta magnífica jornada de vida. Garantimos, sua vida deve ser muito boa para você.
Você é valiosíssimo. De cada sonho em seu coração, você está aqui para criar experiências que deseja viver. Você está aqui para viver e amar plenamente, sendo tudo o que é. E nesta experiência, você se expandirá, expressando-se amplamente em tudo o que é. Em cada experiência vivida, você se conhecerá de forma mais profunda, de forma mais íntima e profunda. Você está aqui perceber a alegria, a liberdade, o amor, o bem-estar, a abundância e a beleza. Tudo isso está aqui para você. É você quem dá sentido a tudo. É assim que você é poderoso. Iremos às suas perguntas, amigo querido. Então, como descobrimos nosso propósito na vida? Bem, você é seu propósito. Você é seu propósito a todo instante. Você é o que traz paz agora mesmo. Você é o que criar o amor em todo relacionamento tem. Você é a pessoa que escolhe viver em um mundo belo e cheio de abundância, ou negando isso para si mesmo na sua experiência. Você é seu propósito. E o seu propósito é fazer as coisas que te trazem alegria e fazer o que você ama e criar o que for divertido para você criar. Você está aqui para escolher experiências para viver. Você está aqui para mover energia à forma pela consciência. E ao fazer isso, você está aumentando a vibração, frequência e nível de consciência. Você serve de modos inimagináveis, provocando um efeito cascata. É insondável para a mente humana. É tão simples, fazendo o que te dá alegria, o que amas, cada dia, conforme você explore todos os potenciais e possibilidades aqui. Você expande esses potenciais e possibilidades para a humanidade, que também são parte do seu propósito. As experiências que você deseja ter, expandindo esse potencial infinito. Tudo isso faz parte do seu propósito de estar aqui. Você entende? Entendi. Obrigado pela resposta. Por que escolhemos a vida na Terra? É realmente o mais incrível acontecendo no universo inteiro. Vocês e todos os ouvintes e ouvirão para sempre. Vocês optaram por participar da maior transformação da consciência humana já vista. Isso está ocorrendo agora. Vocês se focaram na experiência humana para estar fisicamente presentes no planeta durante esta imensa mudança. E fizeram essa escolha, movidos por um imenso amor. Seu grande amor pela humanidade. O seu grande amor pelos animais e pelo planeta. Você escolheu isso pelo seu grande amor. E é por essa razão, grande mudança de consciência ocorrendo atualmente em seu planeta. Em boa forma física, como poderoso criador dentro de sua própria criação, é divertido. Qual é a quarta dimensão da transformação? Então,
Na experiência coletiva humana, estamos em uma dimensão da consciência que chamamos de terceira dimensão. Aqui não há hierarquia. Isso não quer dizer que alguém seja melhor ou hierarquicamente melhor que qualquer outro. Ao entender os níveis de consciência, pode escolher conscientemente a experiência que deseja ter. A maioria no coletivo humano estão na terceira dimensão. E a base da terceira dimensão é a separação. Essencialmente esquecendo quem é a fonte, Deus, o divino, vivenciando-se como separado da fonte, separado dos outros, separado do que você deseja e precisa. Há escassez, há limitação, há medo. Quando alguém faz a passagem, acredita-se na separação por ilusão. Na verdade, estar em qualquer dimensão de consciência é determinado pela vibração ou pelo sentimento. A emoção humana mais pesada e densa é a vergonha. Muitos sentem essa densa vergonha, culpa ou indignidade, que os mantém em um nível de consciência onde acreditam em sua separação, porque isso é muito denso. Você tem que empurrar, forçar, lutar e sacrificar. Você tenta direcionar energia onde acha que deve. Não está acessando plenamente a inspiração e a energia essencial para mover-se na manifestação do que deseja e precisa, antes mesmo de saber que precisa. Quando alguém começa a se perguntar: quem sou eu? E você percebe que não é suas circunstâncias e condições, você pode mudar suas circunstâncias e condições. Comece a trabalhar em si. E ao saber que você pode mudar e consertar coisas e curar coisas, você começa a elevar sua frequência para o que chamamos de quarta dimensão da transformação. Você pode mudar seu corpo, sim, alterar seu pensamento, mudar circunstâncias, consertar e curar coisas, até questões ancestrais. Você pode transformar algo. Não há nada de errado nisso. Na verdade, é mais fortalecedor que estar numa dimensão de crença e separação. Mas muitos permanecem presos aqui por vidas inteiras, ou mesmo a vida toda, porque estão constantemente consertando algo que está errado neles, algo que está errado no mundo, ou algo que está errado nos outros. Para transcender a quarta dimensão, precisa abandonar o julgamento, principalmente como você se julga, para atingir plenitude e a sua perfeição e o seu poder. Quando você se julga ou julgando outros, circunstâncias e condições, você está em uma dimensão inferior de consciência e algo ainda precisa ser consertado e algo ainda está errado. Ao ir além do julgamento, especialmente o próprio, na sua totalidade. Ao saber que você é tudo o que deseja ser, você já é. Você entrará em um lugar de amor puro. Esta é a quinta dimensão da consciência. A energia opera de modo bem diferente aqui na vida, porque sua consciência está convocando a energia para tudo que precisa e mais, até antes de saber que precisa. Você tem uma inspiração agora. Tudo que precisa está lá. O amor puro tem sido descrito como unidade, consciência, o céu na terra e a nova terra. Mas o seu bem-estar e sua abundância estão garantidos. Você realmente vive num estado consciente, onde sabe que é livre.
para criar, escolher e ter as experiências que você deseja ter para si. E você permite o magnífico desdobrar. Você atinge um entendimento onde a manifestação instantânea é permitida. É alegria. Então, se você quer se abrir e permitir e receber e entrar no fluxo, você se concentra na alegria. Sente-a intensamente. Realiza atividades que lhe trazem felicidade. Faz o que ama e reconhece que é merecedor disso. De fazer o que ama e sabe que tem o poder de realizar qualquer tarefa e diversão e alegria e amor em tudo o que você faz. Isso esclarece sua dúvida? Sim, responde. Muito obrigado. Como posso perda e dor seja bênção em nossa vida? E dor são só vividas quando você está na ilusão de separação. Falamos frequentemente do seu querido humano. Não chamamos você ou parte alguma de você de ego, porque ao tentar combater o ego, você se livra de uma parte de si. Você está julgando e criando uma energia de conflito ao tentar eliminar uma parte de si, o que inevitavelmente causa separação, onde experimentará medo, perda, tristeza e dor, geralmente causados por seus pensamentos, histórias e modo de pensar. Falamos de realização, que está se integrando a cada parte do seu ser, amando, aceitando e integrando cada parte de você à totalidade. E você começa a se conhecer mais como o mestre que você é. Não um mestre de outrem, não um mestre do controle ou de qualquer dessas, mas sabendo que você é o mestre da sua experiência de vida e seus pensamentos, modo de pensar e histórias que conta a si mesmo. E assim falamos da sua essência humana, essa parte amada, semelhante a uma criança, como o menino ou menina que habita em você. E assim, em vez de resistir a essa parte de si mesmo, acolha-a com amor, tal como faria se uma criança pequena e amada se aconchegasse em seu colo e lhe contasse que está se sentindo muito triste. Se visse as lágrimas nos olhos dela, você a amaria. Você faria espaço para eles. Entraria no coração e compartilharia a compaixão do momento com eles. Quando consegue fazer isso sozinho, você se elevará rápido. Sua experiência de vida para que perda, dor e sofrimento não sejam mais sua realidade. Aqui está o essencial. Quando você faz isso, você cria um caminho para toda a humanidade a também elevar sua consciência para além da escassez e limitação e da perda, do medo e da dor. Não é a verdade sobre você, mas é compreendido do nosso ponto de vista. Que isso aconteça em níveis mais baixos de consciência, alguém numa frequência densa, sentindo-se completamente desconectado da pessoa que ama, ou das coisas que ama, ou de si mesmo, ou da sua origem. Faz sentido para você? Realmente faz todo o sentido. Como fazemos? Uma coisa, Sim, por favor. na sua maestria, você pode deixar seu humano sentir o que sente, mas ainda pode permanecer consciente e presente com visão superior e mais percepção. E deixe seu lado humano para sentir o que sente. E perceberá que essas emoções podem fluir de modo muito mais harmonioso
Conforme se mantém consciente e presente às experiências do seu ser, permaneça firme na consciência, presença do momento, significado em seu poder. Seu poder reside no presente. Esteja consciente e presente, e em seu poder, e ainda observar a dor que seu humano sente por causa de uma perda e navegar por isso de uma maneira muito mais harmoniosa. Isso é o que vai contribuir à humanidade como um todo, elevando-se do sofrimento e da dor. O que você acha das transformações que estão ocorrendo agora no mundo inteiro, na política, no meio ambiente, com a pandemia e todos os eventos que estão afetando a humanidade? Parece ser uma época de grande mudança. Você tem alguma opinião sobre isso? Bem, você está vivendo na maior transformação da consciência humana que já ocorreu em qualquer vida, lugar. Você está percebendo que há mais amor em seu planeta do que nunca, mais abundância em seu planeta do que nunca, mais compaixão em seu planeta do que nunca, mais consciência em seu planeta do que nunca, mais bem-estar em seu planeta do que nunca. Ou você está focando em uma ilusão de separação, julgando o que está errado e o que é ruim, que só te leva mais fundo na densidade. Você tem pouco poder. Quando está numa vibração densa e pesada, resistir e lutar. Aqueles que veem verdade e a criam dentro de si mesmos. Atualmente, há mais paz no planeta do que em qualquer época. Há mais abundância do que nunca. E a consciência planetária está em seu ápice histórico. Se você quiser mudar qualquer coisa, deve começar com a consciência. Você tem mais. Pessoas vivem com consciência mais elevada que antes, impulsionando a grande transformação testemunhada na Terra agora. Como superar as histórias limitantes que nos contamos? Bem, como toda história, quando se torna consciente da história que conta a si mesmo. Vocês podem mudar suas histórias, são escritores do próprio roteiro e cenário, e assim, em cada momento. Você está ou permitindo seu poder, ou duvidando e negando-o, ou você permite sua abundância, ou duvida e nega-a. Permite o amor disponível para você, ou duvida e nega-o. Permite-se estar ciente do seu valor, ou duvida ou nega com uma história que conta a si mesmo. Simples assim. Então, se você conta a história, minha infância foi muito difícil. Isso me faz ter dificuldades em ser aberto e confiar nos outros. Lutei em meus relacionamentos devido a isso. Simplesmente não consigo confiar plenamente nas pessoas. Se continuar com essa história, continuará vivendo a realidade. Vocês são criadores na realidade que criaram. É sim o poder de vocês. Vocês são atores e atrizes premiados no filme da vida de vocês. Escrevam o roteiro como vocês querem que seja. Eu tive o melhor. Tenho relacionamentos amorosos e alegres. E tenho paz e harmonia na vida. Tenho uma comunidade incrível e sinto conexão. Assim, meus relacionamentos são significativos e gratificantes. Agora, quando você começa a mudar essa história, pode dizer, bem, mas não, aquela pessoa realmente me prejudicou no passado.
E é por isso que a consciência é tão importante, assim como adotar uma perspectiva mais ampla. Em primeiro lugar, qualquer coisa ocorrida no seu passado, isso foi doloroso. Precisa entender, essas coisas só acontecem quando você não está alinhado com a verdade de quem é, está em um nível de consciência distorcido. Se alguém te fere por medo ou inconsciência, isso não reflete quem realmente são. Eles estão com medo, separação e limitação, sentindo vergonha e frustração e todo tipo de emoções muito difíceis. Eles não veem a verdade dentro de si. Portanto, não viam a sua verdade. Eles não podiam se amar, logo não podiam te amar. De nossa perspectiva, no momento está tudo perdoado. No momento, porque se percebe o que ocorre numa dimensão de consciência inferior. Você pode ascender ao amor puro a qualquer hora e talvez olhar para trás aos relacionamentos e ser capaz para abençoá-los. Veja como eles foram parte do caminho, trazendo ao seu poder, ajudando a ter clareza de quem é, para você poder esteja na sua verdade e crie a vida que deseja viver. Alguma mensagem final que quer deixar para quem está ouvindo? O mais importante neste momento, você realmente perceba seu grande valor. Não importa quem você seja ou o que pense ter feito, nada nessa experiência humana pode realmente ameaçar ou negar seu valor infinito, seu merecimento de viver a vida que deseja, a sua dignidade de ser abundante e grátis, merecimento de amor e alegria. Estão aqui. Isso é a prova definitiva do seu valor. Você não poderia ser mais amado, nem mais orientado e apoiado do que já é. Em cada instante. Toda a potencialidade infinita está ao seu alcance. Muitos de vocês são doadores. Vocês dão e dão e dão e dão. Mas a energia de dar e receber são um. Quando você dá, dá e dá, mas não se permite receber, as coisas ficam muito desequilibradas. A maioria dá porque não acreditam que são dignos de receber. É agora mais importante do que nunca que você se abra e permita a si mesmo receber tudo que está aqui para você. O amor infinito, a abundância sem fim, o bem-estar eterno, a inteligência ilimitada, todos disponíveis a você a todo momento. E você merece tudo isso. Estamos sempre com você, sempre à disposição. Você é tudo o que deseja ser. Você já tem tudo dentro de si. E será para sempre. Nós te amamos, te amamos. Nós te amamos. Com isso estamos completos. Como você se sente? Incrível. Sim, sim, sim. O amor está fluindo de maneira tão rápida. O amor e o justo
expansão da energia e da consciência e a energia. É simplesmente uma experiência tão bela, então obrigado por permitir. Não, obrigado por fazer isso e compartilhar conosco. Espero que faça bem ao mundo. Acredito que sim. Algumas pessoas ouvirão e espero ajudará em seus caminhos. Você está consciente quando faz isso, certo? Lembra-se de tudo o que diz? Eu vivencio isso num nível de consciência mais elevado. Eu tive algumas sessões e perguntas que surgiram no passado que meu humano estaria feliz, emocionado. Por exemplo, possuo alguns clientes notáveis que trabalham na defesa dos animais. Durante uma sessão privada com o conselho, eles descreveram as atrocidades testemunhadas em fazendas industriais. O conselho permaneceu inabalável, inabaláveis em sua visão sobre isso. Na resposta deles, não havia nada além de amor. Minha experiência foi simplesmente de puro amor. Saí daquela sessão e meu humano se emocionou muito com algumas das coisas que ouvi, e eu só tinha que continuar voltando para a perspectiva dele, e isso passou por mim muito rapidamente. Mas eu vivenciei pessoalmente um nível de consciência alinhado com verdade. E então não existe nada além do amor. Mas às vezes percebo o meu humano tendo algumas reações emocionais a algo que possa ter surgido. Mas, de novo, o mais importante para mim é viver essa sabedoria, certo? E o que é possível para a sua vida quando você realmente vive essa sabedoria? Não apenas lê em um livro, mas vive essa sabedoria no seu dia a dia. E você fez a pergunta sobre sofrimento e dor. E recentemente perdi meu querido cachorro que partiu. Eu acabei de perceber como, em cada momento que eu sentia tristeza ou luto, percebi claramente que o que sentia era realmente amor. E eu criava uma história de que o amor, de algum modo, não estava lá ou se fora, porque ela fez a transição. E eu realmente deixei meu humano. Demore o tempo que precisar para sentir o que eu precisava sentir sobre a passagem do meu querido cachorro. Quase no momento em que percebi, sentei-me e pedi que ela me enviasse uma mensagem. Usei o método que ensino para canalizar, de entrar naquele estado e perguntar: qual é sua mensagem? Então recebi essa linda carta que eu jamais poderia ter inventado. Simplesmente não poderia. E desde então estive em completa paz. Agora, todas essas coisas divinamente orquestradas seguem ocorrendo. Eu digo, ok, Kona, me mostre uma libélula. Estava numa área específica que não tem libélulas. E eu nem pensei mais nisso. Simplesmente continuei com o meu dia e recebi um cartão pelo correio de um querido amigo, libélula. E então, o principal que direi às pessoas sobre tudo isso: escrita automática, conectando-se à fonte, vivenciando informações canalizadas, entrando em contato com seu eu superior e vivendo o seu propósito, confie em si mesmo. Você não está inventando isso. Eu poderia ter saído facilmente daquela sala quando meu irmão veio até mim pela primeira vez e dito: Ah, eu devo ter imaginado isso, e poderia ter bloqueado tudo. E nem consigo imaginar o que eu teria perdido na minha vida. Mas por causa do meu amor pelo meu irmão, eu não pude ignorar isso, por causa do que eu sentia. Não precisava entender, mas eu sabia que era verdade. Uma das atividades que promovemos em nossa comunidade de mestrado são chamadas comunitárias, onde os membros compartilham as experiências que estão vivenciando. Ao compartilhar, abrimos espaço para mais vivências enriquecedoras. Verdade para você. E não é algo que a mente lógica possa, então, criar dúvida. Se você sinta como o arcanjo Miguel te guia e está contigo, não é preciso pedir confirmação a ninguém.
nem terias tal pensamento. Você não sabia lá no fundo que vivia essa experiência. Confia em si mesmo. Prega, prega, garota. Basicamente, estou me dizendo tudo o que eu gostaria de ter sabido há muito tempo. Sim, exatamente. Vou fazer algumas perguntas que faço a todos os convidados. Qual sua definição de boa vida? Saber que tudo é possível viver de verdade se quiser. Para mim, é ter uma vida extraordinária. E se você quer o comum e quer ser lógico e entender tudo, isso não é extraordinário. Para mim, é viver uma vida extraordinária. A orquestração divina, as sincronicidades, as coisas que surgem do nada em um dia comum e mudam minha vida para sempre. A magia e os milagres. Isso não acontece quando você está tentando entender tudo e fazer acontecer do seu jeito. E para mim, é sobre entrarem um pedaço do paraíso terreno onde tudo é possível e você simplesmente vive o desdobrar mágico da vida, sabendo que é você quem dá sentido a tudo. Você pode pegar o mesmo momento. Decida que é belo e uma verdadeira bênção. Isso que mais importa para mim. E sabe, quando você disse algo que despertou um pensamento, todas as coisas incríveis que foram criadas neste planeta, do avião aos trens, à tecnologia, até das pirâmides ao que for. Tudo isso foi criado de forma não lógica. Quando os irmãos Wright voaram, não foi lógico, sim, foram ridicularizados. Quando o Edison criava as lâmpadas, também não. Assim, todas as grandes coisas em nossas vidas e tudo que aconteceu na minha vida. Eu detesto falar por você, mas imagino que coisas tão boas, bem, claro que eu poderia falar por você. O que você está fazendo não é lógico. Do que estou falando? Claro, as bênçãos que aconteceram na sua vida não vieram de um lugar lógico. Eu criar uma empresa em torno de podcasts não é lógico. Se você me dissesse há 15 anos, você vai conversar com pessoas e ganhar a vida fazendo isso, e vai ajudar muita gente pelo caminho. Eu diria, você está louco, para que quem ouve possa compreender isso. A lógica tem seu lugar na jornada, mas todas as coisas boas, loucas, maravilhosas que foram criadas vieram de um lugar de não lógica. Eu adoro isso. Alex, qual o propósito da vida? Qual sua missão na vida? Para mim, é só amar. Amar, 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 amar. Tive um comunicador de animais compartilhando na minha comunidade. Isso. O que os animais disseram a ela é que, ao abrir o coração e acariciar um animal, é como se 1000 anjos nos tocassem. Essa consciência ao abraçar alguém ou ao estar presente com uma pessoa, meu cachorro ou gato. Nossa, a gente não consegue entender o amor, a paz, a alegria que podemos levar ao mundo. E isso começa com o que quer que esteja ao seu redor agora. Onde as pessoas podem saber mais sobre você e seu trabalho? Em saralandon.com há muitos recursos gratuitos, cursos e acesso à comunidade de aulas de mestrado. Vários vídeos grátis no YouTube. Temos um livro que será lançado em novembro de 2022 pela Hay House, chamado A Sabedoria do Conselho. Você já pode fazer a pré-venda, um outro livro que já está sendo preparado e será lançado em 2023, e mais 2 em processo. Então, muitas informações incríveis disponíveis pelos livros publicados pela Hay House. Acesse saralanda.com para recursos gratuitos, meditações e cursos canalizados. Nossa comunidade da classe avançada de mestres se reúne toda semana.
Temos um programa em MP3 onde você recebe 2 novas mensagens canalizadas do conselho todo mês. Mergulhe de cabeça e comece com o que mais te anima. Se você encontrar um blog específico que, pelo título ou pela imagem, te chame a atenção, comece por aí. Se sentir um chamado para seguir um dos cursos e isso te atrair, comece por lá. Deixe-se guiar. Mas existem muitos recursos gratuitos e, se desejar aprofundar-se, há várias oportunidades. Visite saralandon.com. Os livros são canalizados? Eles são canalizados. Então, a sabedoria do conselho são mensagens para viver seu propósito. Um livro inteiramente canalizado do conselho sobre isso. Ah, mal posso esperar para ler isso. Vai ser emocionante. Sim. E, por fim, há alguma mensagem que você gostaria de deixar para o público? Como sabe bem, Alex, este caminho para realmente ser quem é e descobrindo seus dons e irradiando sua luz. Há momentos em que se sente sozinho, e eu entendo isso. E há momentos em que você vai questionar o que diabos está fazendo. E há momentos em que você vai sentir que não tem nenhum dom. Mas eu te asseguro, algo está te guiando em direção ao teu maior potencial e à tua verdadeira grandeza. Existe uma parte de ti que é à frente, orquestrando tudo a seu favor. E pode trazer essas coisas. E o conselho diz que o seu destino virá até você. E o que você faz enquanto isso? Faça o que te traz alegria. Não importa quão simples seja. Neste momento, se você diz o que me traz alegria, e a primeira coisa que vem à mente é: vou descer até a pequena cafeteria e pegar uma xícara de chá ou um sanduíche. Então, vá fazer isso. Porque várias vezes, ao fazer isso e sentar ali esperando meu chá, acabo ouvindo uma conversa. E esse é o próximo passo. Era exatamente o que eu precisava ouvir. E o próximo passo chega, e o próximo passo chega, e a inspiração vem, e você chega a um momento em que olha para trás e vê o quanto avançou e percebe que, a cada momento, você realmente tinha tudo o que precisava e mais. E havia algo maior do que apenas sua perspectiva limitada orquestrando tudo. Nesses momentos, você nunca mais vai querer tentar entender tudo de novo. Faça o que você ama, como diz o conselho. Você merece isso e provavelmente se identifica. Houve um momento em que percebi que amo discutir espiritualidade com amigos e mergulhar nesses temas por horas. Nunca imaginei como isso poderia se transformar. Minha vida e meu serviço ao mundo, mas tão importante. Você merece fazer o que ama. Sara, foi um prazer e uma honra conversar contigo. Agradeço imensamente por compartilhar seu saber e o do conselho. Valorizo muito você e seu trabalho. Obrigado de coração, novamente. Obrigada, Alex. Eu realmente gostei disso. E que conversa maravilhosa. Obrigada. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.